Olá pessoal, eu preparei aqui um arquivo PowerPoint, onde eu vou comentar alguns aspectos importantes com relação à análise e variância, planejamento de experimentos com um único fator, a partir do livro de Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros do Montgomery, a editora é a LTC. Bom, vou começar com um exemplo que o Montgomery apresenta nesse capítulo, logo no início do capítulo. Um fabricante de papel usado para fabricar sacos de papel pardo está interessado em melhorar a resistência do produto à tração. A engenharia de produto pensa que a resistência à tração seja uma função da concentração da madeira de lei na polpa e que a faixa prática de interesse das concentrações de madeira de lei esteja entre 5% e 20%. Um time de engenheiros responsáveis pelo estudo decide investigar 4 níveis de concentração de madeira de lei: 5%, 10%, 15% e 20%. Eles decidem fabricar 6 corpos de prova para cada nível de concentração, usando uma planta piloto. Todos os 24 corpos de prova são testados em uma ordem aleatória, em um equipamento de teste laboratório. Os dados dos experimentos são mostrados na tabela que segue. Bom, está aí a tabela com os resultados do experimento. Nós temos na primeira linha os resultados para a concentração de 5% de madeira de lei, a segunda linha 10%, a terceira 15% e a última 20%. Temos uma coluna de totais e uma coluna de valores médios. O nosso ensaio de análise de variância vai servir para que avaliemos se existe uma diferença significativa entre os resultados alcançados entre esses 4 teores de madeira de lei na fabricação do papel. Ou seja, será que a concentração de 10% está gerando uma resistência média superior de 5%, já que chegamos a um valor médio de 15% versus de 10% e assim por diante? Um comentário rápido de que, de acordo com os estatísticos, quando comparamos mais do que 3 amostras com relação aos valores médios, não é recomendável mais utilizar o teste T ou o teste Z. O teste T para a média e o teste Z para a média são interessantes quando comparamos apenas 2 amostras. Se comparássemos 3 ou mais amostras, mediante o uso desses testes, aumentaríamos o risco de cometer o erro tipo 1. Então, a recomendação dos estatísticos é que passemos a utilizar o procedimento denominado de ANOVA ou análise de variância. E é o que estamos vendo aqui. Bom, de acordo com o Montgomery, esse aqui é um exemplo de experimento completamente aleatorizado com um único fator.Esse fator é a concentração de madeira de lei. E 4 níveis de fator. Os níveis são a primeira concentração, a 5%, a segunda de 10%, a terceira de 15% e a última de 20%. Os níveis de fator são algumas vezes chamados de tratamentos. Ou seja, temos um primeiro tratamento com 5%, um segundo com 10% e assim por diante. E cada tratamento tem 6 observações ou réplicas, ou replicadas. Bom, o papel da aleatorização do experimento é extremamente importante. O que é a aleatorização? É selecionar de um modo aleatório qual vai ser o primeiro experimento. Então, por exemplo, o primeiro experimento laboratório não obrigatoriamente vai ser o ensaio número 1 com a concentração de 5%. Pode ser, por exemplo, o ensaio número 3, observação número 3 com a concentração de 10%. Então, a ordem com que estes 24 ensaios vai ocorrer, ela vai ser estabelecida de forma aleatória. Tá? Com isso, de acordo com Montgomery, o efeito de qualquer variável de ruído que pudesse influenciar na resistência observada, esse efeito seria balanceado, ou seja, seria diminuído seu impacto nos resultados.
Bom, Montgomery comenta a importância de uma interpretação gráfica dos dados. Ele apresenta aqui uma figura com os chamados box plots. O box plot ou caixa de mediana é um gráfico, um diagrama que subdivide todo o conjunto de dados ou amostra a população em 4 quartis. E temos algumas observações interessantes com relação à dimensão desta caixa subdividida em 2 quartis. Tem um traço aqui no meio que é a mediana, a mediana. Quanto maior a variação, a dispersão de dados em um conjunto de dados, em uma amostra, uma população, maior o tamanho dessa caixa. E aí nós podemos ver, por exemplo, neste caso, nesse exemplo, nessa figura, que o ensaio com a concentração de 10% de madeira de lei tem uma dispersão maior, uma variação maior do que o ensaio com 5%, do que o ensaio com 15%, por exemplo. Tá? Bom, o Montgomery diz que esses diagramas de caixa, ou box plot, mostram a variabilidade das observações dentro de um tratamento, que é o chamado nível do fator também, e a variabilidade entre os tratamentos. Observar a variabilidade dentro do tratamento, observar a dispersão de valores para todos os resultados alcançados com 5%, por exemplo. Tá? E observar a variabilidade entre os tratamentos corresponde a analisar a dispersão que ocorre entre os resultados de 5% e os de 10%, entre os de 5% e os de 15%, e assim por diante. E o ensaio de análise de variância, ou ANOVA, subdivide a variabilidade total do experimento em 2 partes. A variabilidade dentro dos tratamentos, ou dentro dos níveis do fator. No nosso caso, a variabilidade dentro de cada uma das concentrações de madeira de lei. E o segundo componente é a variabilidade entre os tratamentos ou entre os níveis do fator, que é a variabilidade entre os resultados de 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20 e assim por diante. Continuando, eu vou reportar aqui um arquivo em Excel que eu preparei com 2 situações distintas. Uma, onde eu preparei box plots de exemplos similares, onde a variabilidade dentro dos tratamentos é pequena, em comparação ao segundo caso, onde a variabilidade dentro dos tratamentos é alta. Essa diferença ela impactará significativamente no nossos testes de hipóteses, nossos testes de análise variantes. Okay? Então, a variabilidade dentro de cada um dos tratamentos, ela implica em caixas box plot com dimensões maiores. Temos caixas aqui, o box plot com dimensões menores, o que significa que uma variabilidade dentro de cada um desses tratamentos menor. Quando a variabilidade dentro dos tratamentos é pequena, como nesse caso aqui, torna-se mais fácil identificar diferenças entre os diferentes níveis do tratamento. Então, comparativamente, por exemplo, nesse caso, talvez seja mais fácil identificar uma diferença entre os resultados com 5% e os resultados com 20%. Essa distinção ela se torna mais difícil quando a variabilidade dentro dos tratamentos é grande. Ou seja, neste caso aqui, por exemplo,
torna-se bem mais difícil identificar qualquer diferença significativa entre os 4 tratamentos. Ok? Bom, mas vamos traduzir isso em números. Vamos voltar aqui aos tratamentos do Montgomery. E o Montgomery propõe aqui uma identidade da soma dos quadrados, ou seja, uma equação onde a soma total dos quadrados, ou SQT, se subdivide em soma dos quadrados dos tratamentos e a soma dos quadrados dos erros aleatórios. A soma dos quadrados dos tratamentos vai medir a distância entre os resultados alcançados entre tratamentos. E a última parcela, que é a soma dos quadrados do erro, vai corresponder à soma dos quadrados dentro dos tratamentos. Ok? Bom, essas somas dos quadrados vão, vamos dizer assim, se transformar em valores médios dos quadrados, que são medidas de variâncias. Mas para transformarmos a soma dos quadrados em variâncias, precisaremos identificar quais são os respectivos graus de liberdade. E o que o Montgomery demonstra aqui, apresenta aqui? Existe também a divisão do número de grau de liberdade, que corresponde à identidade da soma dos quadrados. A identidade é essa aqui, é a soma total dos quadrados igual a soma dos quadrados dos tratamentos mais a soma dos quadrados do erro aleatório. Bom, o que ele diz também? Existem N observações. Neste caso, por exemplo, a letra A, o Montgomery utiliza para quantificar o número de tratamentos. Então, aqui nós temos A igual a 4, nós temos 4 tratamentos. E cada tratamento envolve 6 ensaios. Ele começa com essa situação onde o número de ensaios em cada tratamento é o mesmo dos demais tratamentos. Então, ele diz que existem 24 observações. A vezes N, ou seja, 4 vezes 6. Assim, a soma dos quadrados totais vai ter 24 menos 1, ou seja, 23 graus de liberdade. E continuando, ele diz que existem A níveis do fator, são 4 níveis do fator, são 4 tratamentos. Logo, a soma dos quadrados dos tratamentos, ou soma dos quadrados dos níveis do fator, vai ter A menos 1 grau de liberdade, ou seja, vai ter 3 graus de liberdade. Então, nós teremos 23 graus de liberdade para a soma dos quadrados totais e teremos 3 graus de liberdade para a soma dos quadrados dos tratamentos. E, finalmente, dentro de qualquer tratamento, existem réplicas ou replicatas, fornecendo N-1 graus de liberdade. Ou seja, ele está dizendo que dentro, por exemplo, do tratamento com 5% de matéria de lei, existem 6 réplicas, ou seja, existem 5 graus de liberdade. Então, nós teremos 5 graus de liberdade para o primeiro tratamento, mais 5 graus de liberdade para o segundo, mais 5 para o terceiro, mais 5 para o quarto tratamento. Então, nós temos um total de 20 graus de liberdade para o chamado erro aleatório, que consiste no cálculo da variação dentro dos tratamentos. Então, ele fecha aqui uma equação para o número de graus de liberdade, que corresponde ao número de graus de liberdade para a soma, para o cálculo da média dos quadrados totais, é igual ao número de graus de liberdade para o cálculo da média dos quadrados entre tratamentos, mais a média dos quadrados do erro aleatório. Ok?
Então, faça uma associação entre essa equação com relação ao número de graus de liberdade e a equação para a soma dos quadrados. Ok? Isso vai ficar mais fácil de se entender a partir de uma exemplificação. O Montgomery trabalha com algumas fórmulas mais rápidas de cálculo, em que nós não precisaremos calcular os valores médios para chegar às variâncias. Então, essas formas de cálculos nos agilizam as contas quando não temos à mão um computador. E são essas fórmulas que nós vamos ver nos próximos slides. Tá? De qualquer forma, a proposta do Montgomery é calcular primeiro a soma dos quadrados totais, depois a soma dos quadrados dos tratamentos e, por diferença, a soma dos quadrados do erro aleatório, ou seja, a soma dos quadrados dentro dos tratamentos. Obtida essa soma dos quadrados e dividindo essas somas quadrados pelos respectivos números de grau de liberdade, nós chegamos às chamadas médias quadráticas, que têm dimensão de variância. Alcançando essas médias quadráticas, nós podemos montar a chamada tabela de análise variância ou tabela ANOVA, que aparece aí de forma textual, ainda sem números, esse slide. Ok? Observem que essa tabela tem uma primeira coluna chamada fontes de variação. E a primeira fonte de variação corresponde aos níveis do fator ou tratamentos, onde no nosso exemplo temos 4 tratamentos. A segunda fonte de variação corresponde ao erro aleatório, corresponde às variações dentro dos tratamentos. E temos o somatório dessas duas fontes de variação na terceira linha. Na segunda coluna temos a soma dos quadrados dos tratamentos e do erro aleatório. Na terceira coluna temos os números de grau de liberdade. E na quarta coluna temos os resultados dos valores da segunda coluna, soma os quadrados, divididos pelos resultados da terceira coluna, números de grau de liberdade. Ou seja, a média quadrática dos tratamentos vai corresponder à soma dos quadrados dos tratamentos dividido por A menos 1, ou seja, o seu número de grau de liberdade. A média dos quadrados, ou a média quadrática do erro aleatório, vai ser igual à soma dos quadrados do erro aleatório dividido pelo respectivo número de grau de liberdade, que vai ser igual a n-1 vezes o número de tratamentos. E por último, a quinta coluna, temos o cálculo da estatística F, que vai ser a divisão da média quadrática dos tratamentos pela média quadrática do erro aleatório. Ok? Bom, um exemplo numérico. Voltando ao nosso exemplo numérico, temos um teste de hipóteses. A hipótese nula é: não existe diferença entre os resultados alcançados perante os 4 níveis do fator, concentração de madeira de lei. Ou seja, não existe diferença entre resultados alcançados com 5%, 10%, 15% e 20% de madeira de lei. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é a de que existe alguma diferença, ou existe, no mínimo, uma diferença entre uma medida, entre uma concentração e outra concentração. Ok? Bom, voltando aqui aos dados do experimento, o Montgomery propõe, a princípio, trabalhar com significância o alfa de 0,05. No slide seguinte, ele inicia as contas para a soma dos quadrados. Primeiro, a soma dos quadrados totais. Observe que o Montgomery
calcula o quadrado de cada um dos 24 resultados. Joga esses quadrados no totalizador. E do resultado desse totalizador, subtrai o somatório geral elevado ao quadrado dividido pelo número de ensaios. Encontra o valor de 512,96. Então, essa é a soma dos quadrados totais, ou a soma total dos quadrados. O segundo cálculo, soma dos quadrados dos tratamentos, ou seja, soma dos quadrados dos níveis do fator. Observe que o Montgomery eleva ao quadrado o total de cada tratamento, divide esse total pelo número de ensaios em cada tratamento. Neste caso, o número de ensaios em cada tratamento é o mesmo, 6. Joga esses 4 resultados no totalizador e do resultado faz a mesma subtração anterior. Ele subtrai a soma geral, o somatório geral elevado ao quadrado, dividido pelo número total de ensaios, que é 24. Ele chega à soma dos quadrados de tratamentos de 382,79. Por último, ele encontra, por subtração, a soma dos quadrados do erro aleatório, sendo igual a 512,96 menos 382,79, ou seja, 130,17. A próxima etapa é transformar essa soma dos quadrados em medidas de variância, em médias quadráticas. E isso ele já condensa na tabela nova, onde, como nós temos 4 tratamentos, 4 níveis do fator concentração, temos 3 graus de liberdade para a concentração de madeira de lei, ou seja, para os tratamentos. Então, na primeira linha, os 3 graus de liberdade fazem com que a soma dos quadrados de 382,79 se transforme em uma média quadrática dos tratamentos igual a 127,60. Na segunda linha temos um grau de liberdade 20 associado ao erro aleatório. E esses 20 graus de liberdade fazem com que a soma dos quadrados de 130,17 se transforme em uma média quadrática do erro igual a 6,51. Não precisaremos calcular a média quadrática total, porque o que vai nos interessar é dividir a média quadrática dos tratamentos, 127,60, pela média quadrática do erro aleatório, 6,51. E o resultado da estatística F, 19,60. Ok? Bom, lá em cima o Montgomery comenta que com o valor de alfa desejado de 0,05, o número de graus de liberdade do numerador, que é o 3, o número de graus de liberdade do denominador, que é o 20, ele encontra um valor crítico de F de 4,94, pode ser observado na tabela F, para o alfa de 0,05. Então, na cauda direita da curva F, teríamos um valor crítico de 4,94, que é bastante ultrapassado pela estatística F, obtida no nosso ensaio. Isso significa que a estatística F está caindo na região de H1. Então, estamos rejeitando a hipótese nula. De acordo com Montgomery, então, concluímos que a concentração de madeira de lei na polpa afeta significativamente a resistência média do papel. Okay? E depois o Montgomery aqui apresenta um valor P, um P-value praticamente nulo, 10 a menos 6. Lembrando que um P-value muito baixo significa que podemos rejeitar com tranquilidade a hipótese nula. Ok? Bom, o que o teste ANOVA não nos diz é exatamente onde está essa diferença. Mas fechando aqui, a conclusão do Montgomery, existe uma forte evidência para concluir que a concentração de madeira de lei tem um forte efeito na resistência à tração.
Entretanto, esse teste ANOVA não nos diz quais níveis de concentração de madeira de lei resultam em diferentes médias da resistência à tração. Ou seja, a diferença está entre os resultados de 5 e de 10, ou de 5 e 15, ou existem diversas diferenças para responder essa pergunta, nós precisaríamos de cálculos complementares, onde um cálculo bastante utilizado é o chamado teste de Fischer, que veremos em uma outra aula. Ok? Obrigado.